Bom, gente, como eu falei com vocês, né? Até essa primeira parte da aula 3, a gente ainda estava focado em comandos mais específicos para fazer tais coisas, digamos assim. A partir de agora, a gente já começa a focar um pouco mais no que é da geração do documento mesmo, de como formatar esse documento, as estruturas do documento, certo? Então, ó, o que a gente vai fazer nessa segunda parte? Vamos falar sobre construção de sumário, índice remissivo, lista de figuras, lista de tabelas, como é que eu faço legendas e referências cruzadas, e vocês vão perceber que essa é uma potencialidade do LaTeX que outras ferramentas não vão oferecer, e como que ocorre os sistemas de gerenciamento de referências, como é que a gente vai fazer citações e referências dentro do nosso documento LaTeX. Então, para a construção, primeiro, esses 4 aqui são bem simples, porque é um comando e está feito. Então, primeiro, para a construção do sumário, lá no Word, né, você precisa colocar exatamente todos os botões, precisa ir lá em sumário e ficar toda vez recarregando para ele poder atualizar a ordem que você colocou no sumário. O LaTeX, ele já faz isso de forma automática. Então, cada vez que você criar uma seção, uma subseção, e você recompilar o seu trabalho, ele já vai atualizar o sumário. Para isso, o que é que a gente vai utilizar? O comando Table of Contents, que vai ser o responsável pela geração desse sumário e pela atualização também. Então, vamos por partes, né? Vou começar aqui. Alguém mandou mensagem? Não, foi eu copiando os comandos. Tá, eu vou criar um novo documento aqui só para a gente entender melhor como é que funciona isso, tá? Então, aula 3, parte 2. Já tem até pronta lá, se tu quiser usar. Já tá. Já tá pronto? Já tá pronta lá naquela que a gente fez. Vou criar para Não é construir aos poucos aqui com ele, ver se conseguir. Então, ó, vou tirar esses comandos daqui, só para a gente ficar mais objetivo naquilo que a gente está fazendo aqui agora, tá? Mas vocês podem continuar com o mesmo. Então, olha só. Depois que... Ó, vou recompilar aqui para aparecer. Então, ó, abri o meu documento lá. E tá aqui. Só tem uma seção, que é a seção de introdução. Só que eu quero adicionar, antes disso, um comando que gere automaticamente o sumário. Então, eu vou utilizar o Table of Contents. Deixa eu pegar aqui. Acho que tem cá, né? Aqui, ó. Eu vou pegar com o comentário, para ficar certinho que vocês conseguirem entender. Então, ó, ele gerou isso aqui, ó. Deixa eu diminuir para a gente conseguir enxergar. Ó, então, eu só tenho uma seção no meu trabalho. Ele vai criar aqui uma página anterior. Como isso aqui é o tipo de documento artigo, ele vai criar uma página anterior que vai ter exatamente a minha seção, tá? Observe que se eu mudasse aqui, né, por exemplo, para book, ia ficar diferente a formatação, tá? Então, ó, ele iria gerar uma página aqui para o meu sumário, iria gerar essa outra página aqui, já com o nome, e a capa e as configurações que eu coloquei em seguida, tá? Então, voltando aqui para o documento que a gente está usando aqui, ele vai gerar dessa forma, uma página anterior, e aí, caso eu adicione uma nova seção, por exemplo, compilei, ó, tem uma nova seção.
ele já coloca lá no sumário. Se eu quero criar uma subseção, vocês já sabem como faz isso, né? Subsection. Coloca aqui, ó. Desenvolvimento. Compilo novamente. Já criou aqui, ó, subseção. Já tá aqui a subseção. Certo? Então, ele vai fazer isso automaticamente. Você não vai ficar se preocupando. Ah, mudei a seção de lugar, tenho que ir lá e atualizar no sumário. Não, ele já fez isso automaticamente, certo? Caso você queira definir o que vai aparecer, por exemplo, se eu quero adicionar uma seção, uma subseção. Então, vem subsection, desenvolvimento 2. Ele vai gerar aqui, ó, 2.1.1. E já vai aparecer aqui, ó. Mas vamos supor que eu queira ajustar isso. Então, eu quero personalizar o nível de profundidade desse sumário, né? Eu vou utilizar este comando aqui, ó, setContent. E aqui, coloco esse argumento e aqui é que a gente vai determinar, essa numeração é que vai determinar até onde, por exemplo, eu só quero que apareça os capítulos, eu só quero que apareça seção, eu quero que apareça capítulo, seção e subseção. Então, isso aqui que vai alterar isso. Então, observe, eu troquei aqui o parâmetro para 2, ele só está aparecendo as seções e as subseções. Se eu adiciono 3, ele vai colocar as seções, as subseções e as subsubseções, certo? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Já coloquei, já, captura. Ah, não tinha visto. Enfim. Então, para a construção do sumário, você pode personalizar desse jeito. Então, ó, os valores permitidos são de 0 a 3, sendo 0 aparecer apenas capítulos, 1 capítulos e seções, 2 capítulos, seções e subseções, e 3 capítulos, seções, subseções e subsubseções. Então, ó, vai ficar dessa forma aqui, né? O nosso código que eu já mostrei para vocês lá. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu fazer aí? Conseguiu entender qual vai ser a diferença? Ele vai basicamente pegar já aqui as seções da gente e já vai colocar lá no sumário. Acho que é ok, né? Pode continuar. Bom, agora para a construção de índice remissivo. O índice remissivo é uma página que geralmente tem ali no final de livros, enfim, vai depender do documento, mas geralmente tem essa página ali no final do livro para, digamos assim, destacar algumas palavras do texto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um livro de cálculo. Eu quero saber se esse livro fala sobre sequências. Então, uma boa... Deixa eu até ver se tem algum aqui, ó. Esse aqui tem. Estou aqui com o livro de cálculo. Quero saber se esse livro fala sobre sequências, né? Então, eu venho aqui, ó, no final, tá vendo? Tem índice. Não sei se tá dando para ver. Tá dando para ver? Tá, então não dá para ler. Vai ter aqui, ó, índice. E aí aqui tem várias palavras. Então eu sei que esse livro fala sobre cone, eu sei que esse livro fala sobre função de custo. Então, basicamente, o índice remissivo é um índice que vão ficar as palavras, digamos, palavras-chave, né? Se eu tenho interesse em algo específico nesse livro, eu já vou verificar se ele tem ou não isso aqui, tá? Então, ó, o LaTeX, ele também já faz isso, de maneira meio que automática. Vai exigir um comando, você vai precisar colocar um comando, né, para as palavras que você quer destacar, mas ele vai fazer essa geração de forma automática. Eu não tenho, eu quero destacar tal palavra, então eu vou lá, crio essa página de índice, coloco o nome, vejo qual é a página
que geralmente esse é o procedimento que a gente utiliza, né, quando a gente está fazendo Word, enfim, outras ferramentas. Aqui não. Você só utilizei ali o comando que destaca a palavra, ele gera automaticamente esse início e fim. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai utilizar é o pacote responsável, né, por esse tipo de estrutura. Então, ó, a gente vai utilizar esse pacote aqui, tá? Vou pegar. Tá aqui, ó. Vou deixar aqui um comentário. Vem aqui no preâmbulo, adiciona ele. E deixa eu ver, acho que é no final, né? Você vai colocar no final do seu documento o print index, porque aí ele vai colocar lá no final do seu documento, né? Isso aqui é para você printar, para você compilar essa página, para você ativar, né? E, se eu não me engano, tem que adicionar também um make. Deixa eu ver. Make index lá no preâmbulo também. Aqui, embaixo. Aqui, então, ó, quais são os comandos que a gente vai utilizar? O pacote, o make index para ativar e o print para colocar lá no final. Eu vou compilar aqui e vocês vão perceber que ele não vai gerar nada. Por quê? Porque eu não destaquei nenhuma palavra. Né? Eu nem escrevi nenhum texto aqui. Então, eu vou escrever aqui, bom dia, sei lá, aula 3. E eu quero destacar a palavra aula 3. Então, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou vir e adicionar esse comando aqui, ó, index, e colocar a palavra entre chaves, tá? Então, index, e adicionar ali as chaves. Ó, vocês vão ver que no meu texto vai ficar normal, não vai aparecer nada no texto. Ou pelo menos não deveria aparecer, mas está aparecendo. Deixa eu ver. Tu fez o teste? Destacou alguma palavra? Fiz. Vai lá no... Aparece. Ah, é. Deixa eu ver onde é que tá a palavra documentos aqui. Então, tu usou o mesmo comando aqui, ó. Uhum. Aí. Ué. Mas não tá aparecendo a palavra aqui, ó. Ué, estranho. Estranho. Esse make index, ele não é dentro dos documentos? Deixa eu verificar. Não. É lá mesmo. A gente testou antes. Deu Vai certo. lá no documento da aula 3. Deixa eu ver aqui. Roda esse documento. Aqui funcionou e lá não. Ó, eu tenho esse pacote, esses dois, certo? Aqui tem que adicionar alguma coisa. Não, são index. Vê se tá no texto, tá, Paula? Tá. Tá. Aqui, ó. Ah, não, não tá não. Ué? Tá, ontem tá. Documento. Só se tiver... Será que tem que colocar assim? Documentos e aí depois index? Deve ser. Pode ser. Deve ser. É aqui, ó. Tu fez exatamente. É isso mesmo. Tá, Ah, é, exatamente. então, desculpa, tá, gente? Você tem que adicionar a palavra e na frente o index. Tá? Porque aí ele vai ver exatamente a numeração da página. Tá vendo? Página 2 aqui, página 2.
Então, vai compilar também o seu documento. Então, quero destacar uma frase, copia index na frente dela e a palavra que você quer destacar, certo? Foi aí, Vinícius. Testa aí, Vinícius, e fala pra gente. Se você repetir a palavra e na frente colocar o index e a palavra. Aqui vai dar certo, a gente vai aparecer aqui índice e as palavras que você destacou. Certo? Então, bom, basicamente é isso. Eles vão ser, esses termos, eles vão ser coletados e organizados de forma, na ordem alfabética e os números das páginas também vão ser registrados. Deixa eu ver. Bom, acho que é isso, né? Falei tudo que precisava falar dessa parte. Alguém não deu certo, gente? Caso alguém não tenha conseguido, pode falar. E de Marcos Vinícius, deu certo? Depois Sim. da palavra na frente. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui, né? Vou até adicionar antes de mandar para vocês. Tem. Aqui, não, tem um exemplo aí, de fato. Tem que ser na frente. Tá. Pronto, aí agora a gente vai para a lista de figuras e lista de tabelas. Como eu falei, essas criações de listas no LaTeX é assim, é o céu, sabe, gente? Porque é tudo automático. Você não precisa ficar conferindo, essa figura está na página tal, para ir lá e escrever. Não, ele vai fazer isso você dando um comando, apenas um comando, que vai ser o list of figures. E ele vai analisar todas as vezes que você utilizou o ambiente figure, né? E aqui é importante, né? Você precisa ter o caption, a legenda, porque ele vai pegar exatamente o texto que está escrito aí, aqui entre os parênteses, né? O que seria a sua legenda, e vai colocar lá na lista de figuras, junto com a página que sua figura tá. Então, ó, adicionei aqui o sumário, em seguida vem aqui list of figures. Nesse caso aqui, ó, eu vou mudar o documento, porque nesse caso não tem nenhuma figura, né? Então, quando eu compilar aqui, ele vai aparecer lá, ó, lista de figuras, mas não apareceu nada, porque não tem nenhuma figura. Então, deixa eu pegar aqui a aula que a gente estava fazendo anteriormente, que tinha as figuras, né? Vou adicionar aqui, ó. Depois do make title, vou adicionar o Lista of figures. que é o para. E aqui é o list. Então, adicionei aqui nesse outro documento o sumário e a lista de Tem um figuras. N antes do P. Então, ó, observem, ele já pegou aqui exatamente as seções, as subseções que nós havíamos feito na aula, e já pegou exatamente todas as figuras que eu coloquei. Observe que aqui, no comando que eu estou utilizando subfigura, né, ele numerou como dois. Não, aqui é porque eu repeti, né? É de fato. É porque tu repetiu, né? A que tem a subfigura é a 4. Essa aqui é porque eu repeti 2 vezes a mesma figura, tá, gente? Aqui, ó. A figura 2 e a figura 3 têm a mesma legenda, né? Então, a única coisa que você precisa se atentar é isso. Colocar aqui o comando list of figures e entender, né, que ele vai colocar aqui exatamente o que você escreve na sua legenda. Então, precisa ter um cuidado com a legenda das figuras para aparecer aqui certinho. Mas ele mesmo já verifica qual é a página que está a sua figura e qual é a legenda que você colocou automaticamente. Certo? Samara, eu quero adicionar também a lista de tabelas.
só vem aqui List of Tables. E aí, ó, ele já pegou a tabela que a gente fez aqui, a tabela 1. Note que essas duas tabelas aqui, ó, eu não coloquei o caption. Então, ele não vai aparecer lá. Eu preciso utilizar o comando caption. Então, tabela 2, tabela 3. Aí, ó, vai aparecer aqui a numeração e vai aparecer aqui também na minha lista, tá? Então, ó, 3 comandos que são muito básicos no LaTeX é para criação de sumário, lista de figuras e tabelas. Um comando já é suficiente. Alguma dúvida nisso, gente? Todo mundo aí consegue fazer? Faz assim, ó, por favor. Coloca a mãozinha aí só para... Tá, então, essa parte aqui já passei tudo. Lista de tabelas. Tinha alguma coisa? Não. Tá. Aí aqui a gente vai chegar num ponto que, assim, isso aqui é muito importante e é uma das principais potencialidades do LaTeX, que são as legendas, as referências cruzadas e a forma de fazer referências. No começo, vocês podem estranhar um pouco a forma da gente fazer isso, mas depois vocês vão ver que é uma mão na roda. Tipo assim, é muito fácil, é muito simples virar o automático, tá? Então, ó, as legendas e as referências cruzadas vão ser quando... Não sei se vocês já perceberam. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Tem alguns documentos que... Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Eu acho que... Não, aqui não vai funcionar. Não tenho hiperref ainda. Não tem hiperref. Mas, por exemplo, ó, se eu viesse aqui... Se eu adicionasse o pacote de hiperref aqui, o que iria acontecer? Já no próprio aí ele já... Aí, Alguns documentos, quando você baixa, acontece aqui, ó, por exemplo, eu venho aqui, ó, se eu só clicar aqui, ó, na minha figura, ele já vai direto para minha figura, certo? Então, se eu quero ir na seção aqui 3, na subseção 3.3, clico, ele já vai direto. Esse tipo de documentos são documentos que utilizam o LaTeX, e isso é muito bom, principalmente quando você tem documentos que são, por exemplo, uma monografia. Já pensou se você coloca lá, veja na figura 3 tal comportamento da função. Aí a pessoa vai ter que ficar toda hora procurando a figura 3. Aí você quer citar uma coisa lá na frente do texto, você quer citar uma tabela que você colocou bem anteriormente. Aí você coloca lá, na tabela 3 vimos que tal coisa. Tá, aí a pessoa tem que voltar lá no seu documento para ver qual é a figura 3, qual é a tabela 3. No LaTeX isso já ajuda. Então, é a seção tal, clica aqui e já vai direto. E a mesma coisa funciona para figuras, para tabelas e até mesmo para equações. Então, a gente vai aprender como fazer isso, tá? Então, primeiro, já adicionem aí o pacote hiperref. E aí já vai ficar dessa forma aqui, ó. Quando vocês baixarem o documento, ele não vai ficar com esses tracinhos, não. Com esses... Não sei exatamente o que é isso, mas não vai ficar dessa forma, vai ficar normal, assim. mas se quiser não deixar já ir desde aí tem... pode usar antes do hiperref no argumento hide links, porque aí tira. Como é? Bota aí antes entre... Volta uma casinha. Bem de junto do uso... Não. Dentro dos colchetes. É um argumento. Sim.
coloca hide links. Como dentro é? dos colchetes, fora das chaves. Ah, tá aqui? É isso. Uhum. Hide Assim? e com I. Não, HI. HI. Só letra. HIDE. Já Ah, foi? sim. Links. Links. Ah, aí não fica, né? Aí não aparece os. Só aparece Não. aqui. Você vai clicar e ele vai direcionar você para o lugar. Tá? Muito bom, gente. Enfim, mas como é que a gente vai fazer isso, tá? Como é que a gente vai fazer isso para citar figuras, tabelas, coisas desse tipo? Então, ó, como eu falei, né? No LaTeX, essas figuras, essas tabelas são flutuantes, então ele pode jogar para qualquer canto. Vamos supor que ele jogou lá para o outro lado do seu texto. Não tem problema, porque uma vez que você referenciou aquela figura, o seu leitor basta clicar ali que já vai direcionar para aquele lugar. Então, ó, nas figuras, nas tabelas, a gente utiliza o comando caption para colocar a legenda. Além disso, além da caption, a gente utiliza também um comando label, que é para dar um nome, para colocar um rótulo nessa figura. Na hora que você for referenciar essa figura, basta você utilizar o comando /ref e entre colchetes adicionar o nome que você usou para rotular a figura. Então, por exemplo, tenho aqui a minha primeira figura, tá? Vou dar aqui um new page, só para ficar bonitinho. E aí eu quero adicionar um texto antes dessa figura e referenciar essa figura, tá? Na figura, vou colocar aqui, ó, /ref, tá vendo? E aí eu vou colocar exatamente o que está aqui dentro, ó. Então, vou colocar um outro nome, só para não dar erro. Aqui. Figura 1. Figura 1. Na figura 1, podemos ver alguma coisa. Então, olhem só, já vai aparecer aqui, ó, na figura 1. E tá vendo? Quando eu clicar aqui, ele já vai direcionar para a figura. Como eu falei, isso é muito útil quando você está lá na frente e você não quer repetir a figura, você só quer referenciar ela. Então, quando o seu leitor clicar, já vai aparecer exatamente a figura que você está falando, tá certo? Então, dessa forma que a gente faz para referenciar figuras. Para tabelas, é a mesma coisa. Então, ó, venho aqui na minha seção de tabelas. E, ó, na tabela, e coloco a referência. Então, ó, aqui estava sem o label. Não ia funcionar. Tem que adicionar label. Então, adicionei aqui. Aí, já apareceu, ó, na tabela 1. Podemos observar. Como é que eu faço para verificar? Ó, passo o cursorzinho aqui, vai aparecer uma marcação amarelinha. Ó. Mostrar que de fato está referenciando. Como eu falei, até quando o Marcos apresentou, né? Se eu coloco uma mesma, por exemplo, eu coloco um label aqui também, e é o mesmo do anterior, tá bem lá? Ele vai apresentar ali o aviso, né? De que eu estou colocando que o label tabela 1 está sendo definido mais de uma vez, e ele vai referenciar a tabela 2, e não a tabela 1. Então, precisa ter cuidado se você não está colocando o mesmo label para duas coisas diferentes que você quer referenciar, tá? Mas, em geral, é só isso. Verifica direitinho e aí ele vai referenciar a tabela, a figura correta. Ok? Alguma dúvida nessa parte, gente? Isso é para tudo, tá, gente? Para tudo, tudo, tudo. Se você vier aqui adicionar nesse diagrama aqui uma legenda e um label, um rótulo para ela, você vai poder também referenciar isso,
certo? Bom. E aí, por fim, nós temos os sistemas de gerenciamento de referências do LaTeX. Então, eu quero adicionar referências no LaTeX. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu faço no Docs ou em outras ferramentas de editor de texto? Não. Por quê? Porque aqui é tudo automático. Então, para organizar essas situações, a gente pode utilizar dois sistemas de gerenciamento de referências, ou BibTeX ou BibLaTeX. Bom, gente, minha barriga tá roncando de fome, tá? Enfim, essas referências, elas vão fazer a parte de formatação, a inclusão de citações, etc. Então, por exemplo, se você quer utilizar o BibTeX, ele é um sistema de referências mais tradicional, e para isso você vai precisar adicionar as referências em um arquivo do tipo .bib. Então, em cada entrada do arquivo .bib, você vai escrever um item bibliográfico, como, por exemplo, um livro, um artigo e outros. Essas entradas, né, de referência, elas vão ter os campos específicos de autor, título, ano, a editora da referência e o que mais for necessário. Já o BibLaTeX é uma evolução do BibTeX, que também que você pode personalizar as suas referências. Ele é mais flexível e é totalmente integrado com o LaTeX também. Então, ele permite estilos de citação altamente personalizados, o que, se você quiser fazer, por exemplo, eu quero colocar na função no tipo ABNT, né, o MBR. Então, você pode editar exatamente para ficar da forma como você quer, e não da forma como a referência que o BibTeX, que é já o do LaTeX, que ele faz. Então, ó, como é que a gente vai fazer para colocar essas referências? Vou fazer o passo a passo aqui com vocês, tá? Para não ter dúvidas. Então, ó, primeira coisa, você tem que adicionar um arquivo do tipo .bib aqui nessa pasta. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em novo documento e vou adicionar aqui, ó, referências. Vou adicionar ref. E no lugar de .text, eu vou utilizar o .bib. E aí, crio isso aqui. Vai ficar salvo aqui dentro de figuras, porque eu estava selecionando essa pasta, tá? Mas aí você coloca fora, para não dar confusão. Pronto, então esse aqui é o meu documento do tipo ref.b. O que é que vai entrar aqui? Eu coloco Breaking Document? Não. O que entra aqui nesse tipo de documento vão ser as suas referências. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para isso ficar mais automático e mais fácil. Então, ó, a gente entra lá no Google Acadêmico, acho que todo mundo aqui conhece, né? E vou pesquisar a referência que eu quero citar. Eu vou citar, por exemplo, pode ser o livro de análise do Elon, certo? Então, ó, encontro aqui qual é a referência que eu quero. Esse aqui, ó, curso de análise, volume 1, do Elon e do ano de 2000. Aí tá vendo que aqui tem, deixa eu aumentar aqui a tela. Tem aqui, ó, citar. Então, eu clico aqui em citar e já tem aqui, ó, BibTeX. Então, eu clico em BibTeX, ele já vai me dar o comando. Então, observe, essa é uma referência do tipo livro, tem esse título, esse autor e esse ano. Eu só copio aqui, colo no meu documento do tipo Bib e pronto. Vai aparecer um aviso aqui, ó, porque ele tá sentindo falta de onde foi publicado, né? Mas não tem problema isso aqui não, tá, gente? Ó, observe, se eu fizer isso, compilar o meu documento aqui, ele não alterou nada. Eu só fiz adicionar um documento a mais com uma referência, mas eu não referenciei isso em momento nenhum, não adicionei isso aqui no meu documento, então ele não vai gerar automaticamente.
Como é que eu faço para adicionar essa parte de referências no meu trabalho, então, e poder citar aquela referência que eu coloquei ali? Então, bora lá. Então, essa aqui é a forma, né, como eu mostrei para vocês. Se for um livro, ali o Google Acadêmico já vai te dar com essa formatação de e-book. Se for um artigo, vai aparecer já. Ele já faz a referência instantaneamente, tá? Então, ó, aqui tem outro exemplo, né? Então, ó, como é que eu vou fazer para adicionar isso aqui? Vai ser esse comando. Tu tem como colar aí, gente, no chat? Já colei. Já colou? Ligeira. Então, ó, adiciona isso aqui. E aqui onde está? Então, ó, primeiro, bibliografia, né? Vai ser exatamente o seu arquivo com extensão .bib. Então, eu venho aqui e adiciono, ó, ref, é o nome da minha referência. E tem que ser o mesmo nome que eu coloquei aqui, ó, no documento. Tá vendo que já aparece que é um tipo de documento diferente, o do livrinho aqui, é justamente para a gente poder utilizar esse tipo de bibliografia. E aqui tem o estilo da minha bibliografia, que no caso eu escolhi esse aqui, ABBRV. Então, ó, quando eu compilar, ele vai aparecer aqui embaixo já as referências, ó. Já criou a seção de referências. Vou dar um new page, né, porque geralmente a gente coloca as referências assim, numa page separada. Então, ó, já apareceu aqui, referência. Mas no meu trabalho aqui, eu não fiz citação nenhuma, em momento nenhum. Então, não vai aparecer a citação que eu fiz. Eu vou adicionar a citação para que a gente possa entender como é que funciona essa citação, tá? Então, eu vou vir aqui no final desse texto e vou adicionar aqui. Conforme pode ser visto em... Como é que eu faço para citar? Utilizo o comando /cite. É parecido com /ref. O /ref vai ser para referenciar coisas que estão dentro do seu texto, por exemplo, figuras, tabelas, equações. Bicho, falando nisso, eu esqueci de ensinar para vocês como é que referencia equações, né? Calma que a gente vai fazer isso. E o /cite é para referenciar bibliografias, coisas que vão aparecer nas minhas referências. Então, por exemplo, aqui ele já apareceu a referência que eu adicionei aqui, ó. Tá vendo? O nome que eu coloquei é esse, Lima 2000 curso, que já veio lá do Google Acadêmico, né? Então, ó, quando compilar aqui, opa, ele já vai aparecer, ó, conforme pode ser visto aí entre parênteses a minha referência. Isso aqui tem como alterar, tá, gente? Por exemplo, eu tenho que seguir, geralmente, texto matemático, a gente utiliza essa forma de referenciar. A gente coloca a citação assim, e aí a pessoa olha ali na referência, né? Já gerou aqui a minha referência, ó, automaticamente. Já gerou aqui a minha referência e a pessoa vai lá e confere. Geralmente, para textos matemáticos, a gente faz dessa forma. Caso você queira também, por exemplo, eu quero um resultado específico do livro, você vem aqui e adiciona, ó, teorema 1, ele já vai gerar ali, ó, conforme pode ser visto em 1, teorema 1, já vai aparecer ali a referência. A pessoa vai lá no livro e verifica, certo? Mas, se você quiser fazer isso utilizando outros sistemas, deixa eu ver aqui. Meu Deus, pisando até nas coisas, né, gente? Enfim, deixa eu entrar aqui no Overleaf e mostrar para vocês um exemplo que eu utilizei uma outra referência, tá? Então, ó. Aqui, nesse documento, eu precisei formatar esse artigo de acordo com o template da revista. Aí, para isso, eu tive que modificar e fazer assim, que aqui era conforme a APA. Então, olha só. As referências tinham que aparecer assim, ó. O nome dos autores e a data, certo? E aqui aparecer dessa forma.
Então, eu fiz uma modificação aqui, que eu também vou mostrar para vocês como que a gente utiliza essa outra forma, mas eu tive que usar um outro tipo de referência. Então, só para deixar isso claro, quando a gente utiliza o BibTeX, que é dessa forma aqui, a gente coloca as referências num arquivo do tipo .bib e a referência vai ficar dessa forma, entre parênteses. Se você quer formatar de um outro jeito, aí você não vai utilizar o BibTeX, você vai utilizar o BibLaTeX, que é um outro gerenciamento, tudo bem? De referências. Só para não acabar deixando passar, deixa eu mostrar logo aqui para vocês como que a gente faz para referenciar uma equação, tá? Senão eu esqueço depois. Então, ó, eu venho aqui em Big Equation, não vou adicionar o asterisco, porque se eu adicionasse, eu não ia ter como referenciar. Então, eu vou colocar aqui 2 mais 3. Tá? Então, gerou ali a minha equação. Tá vendo aqui, ó, já apareceu o númerozinho da minha equação. Eu venho aqui e coloco na equação, e aí eu coloco entre parênteses e o ref, e cito o nome. Vou colocar um label aqui, ó, equação EQ1, para ficar mais simples. Venho aqui e adiciono EQ1. Então, ó, essa forma vai ser a forma que a gente vai utilizar para referenciar as equações. Então, coloco a equação, ele mesmo já vai gerar a numeração aqui da equação, não preciso me preocupar com isso, e eu só faço a referência para a equação que eu quero. Certo? Então, eu posso estar lá no final minha equação pode estar na introdução do texto e eu posso estar nas considerações finais. Se eu quiser referenciar essa equação, basta usar esse comando equação. E aí também vai aparecer, tá, gente? Quando clicar aqui, ó, já vai direto para a equação, certo? Então, tá. Voltando agora para as referências bibliográficas. Como eu falei com vocês, essa é uma forma de citar. Facilita muito a vida, porque eu não preciso ficar me preocupando em qual é o título do livro, como é que eu digito o nome desse autor, em qual ano foi publicado. Não. Eu só pesquiso a minha referência aqui no Google Acadêmico. Por exemplo, quero um outro livro. Acho que vai aparecer aqui, né? Métodos computacionais desse outro autor. Ó, quero o volume 2. Já pego aqui, venho do BibTeX, pronto, copio, colo lá no meu arquivo .bib, pego aqui o nome que eu coloquei, ó, esse é o nome, né, que ele fornece, venho aqui, bato na cite e adiciono esse nome. Pronto, já fiz a minha referência, não preciso me preocupar com mais nada. Ele mesmo já vai gerar automaticamente aqui, ó. Ele organizou aqui por ordem alfabética, vocês viram que o duelo antes era a primeira referência, agora é o do Ismailov, tá? Então, ele já vai fazer tudo isso automaticamente. Agora, Sam, não quero fazer dessa forma, eu preciso submeter para uma revista que exige um nível de personalização da referência. Outra coisa também que eu ia deixando passar é esse comando aqui, ó, o estilo, né? Vocês podem mudar também o estilo, tá, gente? Aí vocês podem pesquisar aqui, ó, Overleaf, BibTeX, estilos, já vai aparecer aqui todos os estilos que tem, porque não tem só aquele que eu estou utilizando, não, ó. Esse aqui é o que eu estou utilizando, ó. Ele vai fazer a numeração assim, pelos parênteses, pelos colchetes, tá? Só que tem outras formas de você referenciar, de organizar essa referência, né? Então, tem o ACM, que basicamente vai ser a mesma coisa. Tem esse aqui, alfa, que ele vai colocar tipo um código, né? Para a sua referência. Então, ele, quando você citar, não vai aparecer a numeração, vai aparecer o código da sua referência. Tem essa outra forma aqui, ó, que é uma forma um pouco parecida, já um pouco mais parecida com a BNT, né? Que você coloca. Tá dando para ver, não, né? Tá muito pequeno. Vamos entrar aqui. Essa outra forma aqui, ó, ele já coloca, só que ele coloca entre
colchetes, né? A BNT geralmente é entre parênteses, mas aqui ele já faz dessa forma. Então é só você mudar lá, ó, o argumento do seu estilo de referência. Aqui, ó, já mudou. Lima, 2000, Teorema 1. Mais 9, Salvador, 2007, ó. Nota, eu não fui lá, não verifiquei qual é o sobrenome do autor. Não, ele já fez isso automaticamente, tá? Aí tem outros tipos aqui, né? Esse aqui também é bem parecido, que eu vou te mostrar anteriormente. Esse aqui também, o que vai mudar vai ser a ordem, tá vendo? No momento ele coloca o título do trabalho em itálico, outro momento não. Vai depender da referência que você está usando, certo? Bom, mas se você quer, de fato, personalizar isso, você pode utilizar um outro gerenciamento, que não é o BibTech. Deixa eu ver que elas são. Tá cedo ainda. 11h15 ainda. Tá. O outro gerenciamento é o Bibliotec. Deixa eu ver se eu adicionei aqui. Esse aqui é o City. Aqui. Tá, vou mostrar para vocês a partir do exemplo aqui que nós colocamos. Então, uma outra forma de fazer as referências e que você pode fazer. Não, Samara, eu quero fazer isso manualmente, eu quero organizar do meu jeito. Então, o que é que você vai fazer? Você não vai utilizar aquele documento com extensão bib. Você vai utilizar esse comando aqui, ó. A bibliografia, né? E aí você pode adicionar o número de referências que vai ter. Por exemplo, aqui colocou 100, mas não é sério, vai ser 100, né? Tem que adicionar preâmbulo? Não. Não adiciona nada no preâmbulo, somente isso aqui, tá, gente? Esse comando. Eu vou copiar e colar aí. Tô copiando. Já copiou? Uhum. Tá. E aí, ele também vai gerar automaticamente, ó. Compilei aqui o arquivo. Isso. Aí, ó, referências. Ele já fez aqui. A diferença é que o que você vai ter que fazer aqui, ó. Vou colocar um espaço aqui só para ficar mais organizado. Você vai adicionar como se fosse um ambiente. Então, inicia o ambiente da bibliografia e para cada item você vai adicionar aqui a sua referência escrita manualmente, né? Que você vai fazer. E você utiliza o barra bibitem para dar um nome para essa referência. Você copia esse nome que você colocou aqui e para citar, aqui, ó, vem aqui no barra cite e adiciona lá o nome da referência que você quer. Então, com isso, você vai conseguir, ó, fazer a referência, tá? Então, bora lá, gente. A gente tem um tempo, né, para isso. Eu gostaria que vocês fizessem pelo menos uma referência, que vocês fizessem um teste aí, porque eu sei que é uma coisinha um pouquinho chatinha, que demora um tempinho para entender. Então, eu queria que vocês escolhessem, que vocês fossem lá no Google, escolhessem uma referência, fizessem o arquivo .bib e colocasse a referência aí e fizesse a citação, tá? Então, quem conseguir fazer, vai me dando ok, levanta a mãozinha, só para verificar que de fato você conseguiu fazer, tá? Eu vou parar de apresentar aqui. E aí vocês podem ir perguntando, porque é bom que já vai tirando dúvida aqui com a gente. Deixa eu ver o que é que eu ia fazer. Livro de folclore. Então, vocês vão fazendo isso. Então, ó, primeiro, cria o documento com a extensão .bib, vai no Google Acadêmico, pesquisa qual é a referência que você quer, vai naquele comandozinho de citação, pega a citação do BibTeX de lá, copia, cola no documento .bib e faz a referência no seu texto. Guilherme colocou a lista de presença para que vocês assinem.
Pode falar, né, gente? Se alguém tiver dúvida. Gente, caso vocês queiram, posso repetir o procedimento, tá? Porque talvez de primeira, assim, fica um pouco difícil, né? Davi conseguiu. Ó, eu queria mostrar para vocês aqui também e já falar mais ou menos como é que vai funcionar a atividade, né, que a gente vai fazer. Deixa eu pegar aqui o documento. Que assim vocês tenham uma noção melhor do que é que vocês precisam aprender e já vão pensando também no que é que vocês querem fazer. Gente, alguém conseguiu? Ah, o Davi conseguiu, Já né? consegui, né? Mas alguém, gente, se não conseguir, não tem vergonha não, tá, gente? A gente tá aqui é pra conversar, ninguém aqui, eu e José, a gente não sabe tudo de latex, jamais. Consegui não, né? Toda doida. Pronto. Marcos, em Ó, que eu vou repetir o procedimento com vocês, tá? E aí vocês vão verificando se tá tudo ok. Então, novamente, o que a gente vai fazer? Vou tirar aqui, tá? Só pra deletar isso aqui. a Samara repetir aí e tu olha direito. Senão a tua apresentação você não conseguir resolver. Isso. Ó, bora lá. Então, vou criar um novo documento. Aqui eu vou colocar o nome, vou colocar ref de referências e ponto .bib. Novamente, se a extensão for ponto .tex, não vai funcionar. Tem que ser ponto .bib. Aí eu crio isso aqui. Tá, uma vez que eu criei e eu já tenho em mente qual é a citação que eu quero fazer, entro lá no Google Acadêmico. E pesquiso a minha referência. Encontrei a minha referência, tá? Esse aqui, curso de análise, volume 1, do ano 2000. Clique em citar e vem aqui, ó, já aparece exatamente como que vai ser feita essa referência nesse tipo, MLA, ou na NBR 6023, que essa aqui, gente, é a BNT, tá? Isso aqui pode ajudar vocês em tudo, tá, gente? Não só com o BibTech, mas, quero verificar uma referência. Pega aqui, já copia, já cola lá. E a ata, que é essa aqui, só verifica se tá certo antes, né? Claro. Aí, copia a referência que ele te deu e adiciona aqui no documento tipo .bib. Uma vez que adicionei, venho aqui no e-mail e, para fazer a citação, né, utilizo o comando /cite e coloco exatamente o nome que foi definido lá, que é esse primeiro argumento aqui, ó. Esse primeiro argumento da minha referência, certo? E aí pode pontuar. Não vai aparecer aqui porque eu não coloquei o comando para inserir. Então, vem aqui, ó, bibliografia e adiciona o nome do documento que você colocou. Depois disso, vem aqui em bibliografia, o estilo, e seleciona um.
Selecionar esse alfa aqui, só para vocês perceberem o que é diferente. Pronto, já apareceu aqui com o código, né? E já apareceu aqui a minha referência. Quando clicar, já vai direto para aquela referência. Certo? Qual foi o erro que deu de vocês? Alguma parte desse procedimento ou alguma coisa específica? Não estou dando erro. Falando para colocar end document. Pronto. O end document é porque as suas referências precisam estar antes de finalizar o seu documento. E sempre no final do documento, você precisa colocar, né, o barra end document. Vou tirar aqui, ó. Vai dar erro também. Vai dar no PDF. No PDF é o erro que, tipo assim, não vai compilar. Porque eu preciso finalizar esse documento para que ele possa rodar. Certo? Tá, aí você coloca e dá outro erro. Qual outro erro? E José, você não conseguiu, mas você realizou o procedimento que eu te falei? Qual parte que você não conseguiu? Qualquer coisa vocês falem, tá? Porque por mensagem fica um pouco difícil a gente saber qual erro. Liguem os microfones. O José disse que não conseguiu, mas foi algum erro específico ou você não conseguiu fazer o procedimento? Porque talvez eu tenha ido rápido, tá, gente? E eu sei que isso no começo é um pouquinho chato, mas depois que você aprende, fica uma coisa instantânea, fica uma coisa assim, fácil, sabe? Ah, eu quero essa referência aqui, corre lá, pega, fala aqui, pronto, acabou. Não tem que ficar se preocupando com isso depois. Tá. Ó, gente, quando vocês vão responder aí, logo no começo eu falei com vocês que nós teríamos uma atividade que é o arquivo. Pronto. Eu coloco. Ó, no arquivo ref só aparece a configuração que você colocou. Não precisa utilizar bag, nada disso aqui. No preâmbulo é só o que você copiou aqui do Google Acadêmico, tá? Então, venho aqui, copio, colo aqui na íntegra. Não tem diferença nenhuma. Certo? Pode repetir como que dou o nome, a referência. Isso que eu tô falando. A referência que você fala, a referência bibliográfica ou referência dentro do texto? Porque vai ser esse nome aqui, ó, vai ser esse primeiro argumento que já vem lá do Google Acadêmico. Esse primeiro arquivo, esse primeiro argumento, e eu coloco ele aqui, ó, dentro do meu /cite. Agora, caso você queira referenciar alguma coisa que esteja dentro, aí você tem que adicionar o /label dentro do ambiente. Por exemplo, se é uma equação, coloco o /label dentro do ambiente de equação e cita depois utilizando o ref. Essa é a diferença, tá, gente? /ref são para citações de coisas que estão dentro do seu texto. E o /cite para referências bibliográficas, coisas que vão aparecer lá no final na sua seção de referências. Os arquivos ref.bib é você que vai adicionando as coisas dentro, tá? Ele não vai aparecer nada. Quando você criar, ele vai estar puro.
Aí eu venho aqui, pesquiso a minha referência. Cálculo. Tem tutoriais também para você fazer a sua própria referência, mas já tem essas prontas. Aí eu venho aqui, citar, pego aqui BibTeX, já vai aparecer, ó, copia, cola lá. Posso editar também. Ah, não foi LTC, por exemplo, posso vir aqui editar. Posso tirar esse hífen, certo? Agora eu preciso vir aqui no meu texto e citar, porque se você não citar, ele não vai aparecer. Ele vai entender, ah, essa referência aqui, essa pessoa colocou, só que ela não citou no trabalho dela, então não tem por que referenciar uma coisa que não está no trabalho dela. Então, ó, uma vez que você vem aqui e cita, aí ele vai gerar ali a referência. Observe, eu só peguei esse primeiro argumento aqui, ó. Esse primeiro argumento e copiei aqui, ó. Colei aqui no barra cite. Aí já gerou ali, ó, a referência. E já gerou aqui também a citação. Pode falar, Marcos. É porque, tipo assim, ficou tipo, no seu texto ficou, tipo, segundo, aí Gui 01. Aí eu queria saber, tipo, como eu dou um nome pra não ficar, tipo, Gui 01, ficar, tipo, segundo Guidorize, tal coisa, entendeu? Ah, tá. Foi o jeito da referência que a Samara colocou, esse alfa aí. Só colocar. Ó, tá dando essa forma aqui, ó. Essa forma. Mas se você ver aqui, ó, no overleaf e pesquisar estilos, ó, overleaf, aqui, ó, bibliotecs, estilos. Aí ele vai tirar vários estilos. Você pode escolher, por exemplo, o que eu acho que você quer é esse aqui, né? Deixa eu ver. É o primeiro. Não, é esse aqui, ó, que ele quer que apareça, né, o nome do autor, não é isso na referência. Então, vai ser o Acalite. Então, referência. Vou recompilar aqui. Aí já vai aparecer, ó, segundo, aí, Dorize 2001. Tudo bem? Nada. José conseguiu resolver o problema? Marcos colocou utilizar o arquivo FBIB. Eu coloco em qual parte do texto? Foi? Já foi. Ah, tá. Tá. José, deu certo? Sim. Não, ali só foi um comentário, porque sabe a parte que eu copiei? Cadê meu nome? Qual parte que você ficou com dúvida, Marcos? O arquivo RefBib é porque ali teve um erro de digitação, era para colocar o ref maiúsculo, mas ali só foi um comentário do que significa aquele comando, tá? Aqui, ó. Ah, tá. Ó, nessa parte aqui, seria o ref, Bibi com R maiúsculo aqui para fazer referência. Só que isso aqui é comentário, tá, gente? Não vai. Isso aqui é para O explicar o LaTeX que não vai ler isso aqui, não. Tá? É só você adicionar o nome do arquivo que tem extensão .bib aqui. Tá. Aí deixa eu falar aqui com vocês. Vou até mostrar aqui o planejamento, né, do curso que eu já tinha mostrado na primeira aula, mas as duas últimas aulas, né, a aula do dia 5/10 e a aula do dia 19/10, na aula 6 só vão ser 2 horas, que basicamente nós vamos perguntar para vocês, né, se vocês têm interesse em ver mais algum tipo de documento depois que a gente tiver finalizado os que a gente apresentou. Aí, caso vocês tenham desejo, a gente pode mostrar na aula 6 e também vai ficar para tirar dúvidas de vocês sobre o trabalho que vocês devem fazer. Na aula 7, a gente vai finalizar com a apresentação dos trabalhos de vocês. Então, a gente vai dar uma data, vocês vão mandar o trabalho desenvolvido por vocês para o nosso e-mail,
E aí, no dia, vocês vão fazer a apresentação. Como que vai ser essa atividade, né? Precisa ser uma coisa original de vocês, tá? Não vai pegar nada da internet, ou então, sei lá, pegar um modelo. A gente vai identificar, porque a gente já mexe com essas coisas já tem um tempo, então a gente já vai saber. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma atividade que foi feita na primeira aplicação do mini curso, que foi do Guilherme, do PET de Economia. Eu pedi autorização para ele, né, para mostrar aqui para vocês. Então, ó, ele fez uma apostila para um mini curso que ele iria dar. Então, ele fez aqui uma capa, né, ele é do curso de Economia, iria fazer um mini curso sobre finanças pessoais, e aí ele fez uma capa, colocou aqui, então, ó, ele já usou aquilo que eu apresentei hoje para vocês, que é o sumário, utilizou também a lista de figuras e de tabelas, mas se eu não me engano, nesse trabalho dele não tem. Então, ele já fez várias coisas aqui, né? Ele utilizou cabeçalho, ele utilizou inserção de figuras, as logos aqui, né, da UESB, do PET de Economia, e aí ele escreveu o texto dele. Então, ele utilizou ambiente de seção, de subseção, utilizou lista de itens, tá? Utilizou aqui, isso aqui é uma tabela que ele utilizou para fazer equações. Aqui também o que eu mostrei para vocês hoje, aquela parte de diagrama de Venn, né? Ele já fez aqui uma, seria, né, digamos assim, uma ilustração para o trabalho dele. Utilizou também o pacote, tá vendo, de referências. Não estou dizendo que vocês precisam fazer algo que seja igual dele, tá, gente? Eu estou mostrando aqui a inspiração para que vocês tenham noção. Então, nesse trabalho dele, ele usou tudo o que eu citei nessa aula, né? Sumário, lista de figuras, lista de tabelas, ambientes, as referências. Se eu não me engano, ele chegou a utilizar a referência cruzada, eu tenho que verificar aqui, mas eu acho que ele usou. Não lembro exatamente onde foi, mas ele usou em algum lugar. E a intenção é justamente essa do mini curso, que vocês entendam esses comandos específicos, mas a partir de agora, principalmente, né, nas próximas aulas, a criação de documentos que possam auxiliar vocês aí nas atividades acadêmicas de vocês. Então, se você é um professor e você quer fazer uma prova, fazer isso com mais facilidade. Se você quer submeter um artigo, fazer isso com mais facilidade. Inclusive, gente, tem muitos eventos que já vão te dar o modelo LaTeX, você só vai fazer editar. Por exemplo, será que eu consigo editar abrir o do Procema? O LaTeX? Consigo? Ó, por exemplo, está tendo o evento integrado, né, do Procema. Deixa eu pesquisar aqui. Diga, José. Ô, Michele, então e Samara, pode ser Michele, não, Gisele. Gisele. Pode ser, em sala de aula eu chamo todo mundo de todo mundo, principalmente quando tem o mesmo nome, Guilherme, com 5 Guilhermes, 3 Guilhermes, aí todo Guilherme é Guilherme. Desculpa. O pessoal confunde muito a Gisele. Me chama de Gisele e chama ela de Samara. Não sei por quê, porque a diferença é grande. Né? Juntas, Então, pode ser um artigo, um pequeno artigo, como o trabalho, para seu trabalho? Pode. Sim. Uhum. Tá. A gente só quer que seja uma coisa original de vocês, que vocês possam, de fato, desenvolver, e que isso seja algo que auxilie vocês. Essa é a intenção. Tá bom. Na nossa época que a gente fez o presencial, não existia, acho que, tanto as e as, né? Agora... Tanto do quê? Tipo, quando a gente fez o presencial, não existia ainda chat GPT na época, não. Ah. Porque agora fica muito mais fácil pedir lá qualquer coisa e dá. Onde é que entra, Gi, para mostrar aqui? Eu queria mostrar para eles, por exemplo, do evento integrado do Procema. Acho que já acabou o período de inscrições, né? Tu não tá Mas, por exemplo, onde é que entra aqui para ver? É ali, ó. Evento integrado 2024. 2024. Ali.
Documentos e Aqui, sites. ó, documentos e sites para submissão de trabalhos. Quando você entra aqui, ó, ele já vai te oferecer o template e já tem aqui, ó, exemplo de resumo expandido em formato LaTeX. Aí você Vai já baixar. vai instalar aqui, ó, o Tex, né? Aí deixa eu mostrar para vocês. Acho que eu já até mostrei isso aqui uma vez, como é que a gente faz para exportar. Acho que não, né? Para exportar um modelo de fora. Então, ó, deixa eu diminuir aqui a tela, senão eu não consigo enxergar. Vem aqui, ó, no novo projeto, fazer o upload. Deixa aqui, vou pegar e arrastar esse text aqui. Aqui, ó. Já vem bonitinho o modelo, eu só preciso vir aqui e editar. Então, muitos eventos, principalmente voltados para a área de matemática, você vai ter esse tipo de modelo já em LaTeX que já vai te ajudar, já vai ter a referência conforme aquele evento, conforme aquela revista deseja. Você só vai fazer, inserir o seu texto e editar o que for necessário, inserir as referências. Certo, gente? Bom, e é isso. Alguma dúvida? Ô, Samara, mas nesse caso aí, por exemplo, que você fez a importação, né, do modelo, Uhum. aí você tem que digitar o texto, ou é possível, por exemplo, eu tenho um trabalho, ele já está aí tem umas fórmulas e tem uma tabela também e tal, né, que é Uhum. na verdade já até encaminhei, mas aí eu posso fazer no formato LaTeX, então tem que ser digitado mesmo manualmente, Sim. é No isso? LaTeX. Isso, porque, por exemplo, a forma de você colocar uma equação no Word é diferente da forma de colocar uma equação no LaTeX. Então, quando você colocar isso aqui, vai desconfigurar. A parte do texto até que Entendi. dá, tipo assim, A só parte tira do o texto texto. vai ser consciente. Agora, a parte de equações, a inserção de figuras, por isso que a Ah, gente tá. Então apresenta. a parte de texto é possível, né? É Se possível. Depois você confira se tá tudo certo, assim. Ó, por exemplo, eu estou Certo. aqui no arquivo. Esse Eu aqui é um bom falo, exemplo. eu falo isso assim, por exemplo, eu tenho alguns trabalhos prontos, já aguardando só assim, evento ou periódicos, né, que abram assim, às vezes para aquele tema ali, tem uns 3 trabalhos prontos. E aí, assim, redigitar tudo né, é bem trabalhoso. Então, por isso que eu estou perguntando se é possível, entendeu? Fazer essa adaptação. Uhum. Ó, por exemplo, aqui, eu estou em um arquivo do Docs e que é itemizado, certo? Eu vou copiar esse texto, vou vir aqui no trabalho do LaTeX que a gente estava fazendo, vou abrir uma nova página aqui, para não ficar bagunçado, tá? Opa, aqui. Tem uma nova página para isso. Vou colar exatamente o mesmo texto que estava aqui. Só copiei e colei. Vou recompilar. Ó, ele vai aparecer aqui. Só que ele apareceu configurado como está aqui? Não, Não, entendi. porque são formas diferentes. Então, eu precisaria vir aqui e adicionar big intermediate, que é a forma que a gente faz para referenciar, e adicionar cada um desses tópicos aqui, ó. Então, eu viria aqui, copiava e ia adicionando o barra item para cada um. Barra item. Vou até copiar aqui para ficar mais rápido. Então, ó, adicionei o comando que é específico do... Aqui ficou colado. Adicionei o comando que é específico do LaTeX e pronto. Agora eu tenho o mesmo resultado. Itemizado. Entendi. Só que é um comando específico do LaTeX que é diferente
de outros editores de texto. Então, é totalmente inviável você reescrever um texto? Não, não é inviável. Agora, vai ficar configurado da mesma forma? Não. Tá. Então, principalmente a inserção de figuras, né? Por exemplo, aqui. Como é que a gente faz? A gente pega literalmente aquela figura e coloca ela aqui no documento. No LaTeX não, como eu apresentei para vocês hoje, a gente precisa, né, adicionar aquela figura no diretório, fazer a referência e utilizar os comandos específicos do LaTeX. Então, não é que seja inviável você reescrever, mas exige um nível de trabalho que seria melhor você já ter começado escrevendo no LaTeX, né? Entendi. Certo? Bom, Legal. eu acredito que seja isso.